Hello, Arms, estou de volta. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem no dia de hoje, porque nesse vídeo eu vou falar sobre os detalhes que marcaram o recente aniversário do Jimin. Desde as comemorações épicas até a live que entregou o que a gente precisava saber. A gente vai analisar os sinais que surgiram ali na live, as falas sobre o Jungkook, os objetos que apareceram no fundo e, claro, a gente vai falar daquela música que foi recomendada depois de um pedido misterioso. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Olá, meus amores, como vocês estão? Que alegria imensa ter vocês aqui de novo. Se você é ARMY, se você respira esse fandom, você sabe que essa semana foi um turbilhão de emoções. E é exatamente sobre o que gerou essas fortes emoções que vamos mergulhar agora. As celebrações do aniversário do Jimin foram lindas, mas o presente que ele nos deu em forma de live trouxe detalhes importantíssimos sobre o futuro do grupo e os projetos que estão por vir. Então, vamos começar a analisar esses fatos. E para começarmos, vamos mergulhar no espetáculo das homenagens. O aniversário do Jimin não é apenas um dia de festa. É, na verdade, uma transformação urbana promovida pela dedicação do fandom. A cada ano, os ARMYs se superam e criam experiências inesquecíveis para a celebração. E esse ano não foi diferente. Vimos projetos incríveis, a cidade de Busan se transformando em uma verdadeira Dreamland. Com ônibus temáticos circulando, tivemos os luxuosos passeios de iates, os painéis de LED gigantes em Seul, e uma demonstração de celebração que redefine os limites da homenagem. E o que o Jimin fez? Diante de tanto amor, ele simplesmente nos abriu a porta. Ele viu toda essa onda de carinho e retribuiu com um presente mais valioso, a sua presença. E foi exatamente nesse momento de confiança mútua, nessa troca de afeto, que o bate-papo virou um tesouro. 감사해요. 생일 축하해 주셔서. 또 생일이 됐더라고요. 오늘 제 생일이. 네. Para começar a nossa análise, vamos direto para a live. Ele abriu a transmissão com aquela humildade que a gente ama, agradecendo a todos os fãs que tornaram o seu dia especial. Ele deixou claro: o aniversário para ele não é importante, mas o amor do ARMY o torna incrível. 맞아요. 저희 아버지 되게 다정하시죠. E nesse clima de gratidão e tranquilidade, o tempo passou voando. Ele conversava, era carinhoso, respondia perguntas. O ARMY estava no foco dele. Foi então que ele viu um comentário que chamou a atenção. A pergunta direta sobre o álbum do BTS. E a resposta? Ele fez questão de dar a informação em primeira mão. Disse que a gravação está indo bem, que ele está trabalhando duro, sem problemas. Mas aí veio o que ninguém esperava. Ele abriu o coração. Falou que não tem certeza de como a gente vai reagir à nova música, que está ansioso, preocupado, com medo, que esses sentimentos estão presentes. 어떻게 얘기를 해야 될까요? 네, 순조롭게 잘 하고 있고 열심히 하고 있고 저번에도 말씀드렸지만 여러분들이 어떻게 반응할지 몰라서 기대와 걱정과 무서움 이런 것들이 다 같이 있는 것 같아요. E quando o Jimin fala isso, não é só sobre o álbum, é sobre entrega.
sobre o quanto ele se importa com o que a gente sente. Ele não está só gravando uma música, ele está colocando o coração ali. E isso a gente sente. A live estava com energia muito boa. Jimin estava feliz, tranquilo, aproveitando aquele momento com os fãs. Era nítido o quanto ele estava presente, aproveitando cada segundo com leveza, com carinho, com aquele brilho nos olhos que só ele tem. 주변에 좋은 사람들이 있길 바랍니다. 감사합니다. 아미도 친구. E é aí que mora a beleza. Porque quando o Jimin está assim, entregue, a gente sente. Não é apenas sobre estar ali, é sobre se conectar, criar memórias, dividir sentimento. E isso transforma qualquer transmissão em algo íntimo, quase nosso. Foi nesse clima que o comentário chamou a atenção. Uma fã perguntou: "Você filmou a segunda temporada de Are You Sure com Jungkook?" E ele respondeu: "Sim." Logo em seguida veio a pergunta: "Quando vai estrear?" E ele disse: "Não tenho certeza." 정국이랑 시즌 2를 촬영했나요? 맞습니다. 정국이랑 시즌 2 촬영을 했고요. 네. 언제 나오나요? 잘 모르겠어요. E essa resposta, por mais simples que pareça, carrega muito. Porque Are You Sure é mais do que um programa. É uma jornada, uma troca. Uma experiência que mostra os dois em momentos reais, íntimos, leves, intensos. É sobre os silêncios confortáveis, as risadas espontâneas, os olhares que dizem tudo. Ver os dois fora dos palcos, dividindo momentos que parecem pequenos, mas dizem tanto, é especial. E para quem acompanha com o coração, é impossível não perceber a profundidade do vínculo que existe ali. Tem algo ali que toca, que emociona, que faz a gente sentir junto. A confirmação da segunda temporada, mesmo sem data, já acende aquela chama. A gente sabe que vem mais história, mais emoção, mais aqueles momentos que ficam com a gente mesmo depois que o episódio acaba. E enquanto Jimin falava sobre isso, com aquele tom leve e sincero, os fãs, com um olhar atento que só quem ama tem, repararam em algo especial no canto da sala. Um detalhe discreto, mas cheio de significado. O boneco do Jack, personagem de O Estranho Mundo de Jack. E para quem acompanha Jimin com o coração, isso fala muito. Ele tem uma ligação afetiva com esse filme, e não é de hoje. A estética, o universo, o personagem, tudo parece conversar com ele. E quando a gente lembra que o filme foi lançado justamente em 13 de outubro de 1993, no dia do aniversário dele, tudo ganha ainda mais sentido. É nesses detalhes que a gente enxerga o Jimin de verdade. Não só o artista, mas o ser humano que compartilha com a gente fragmentos do que o toca, do que o representa, do que ele ama. Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs: os sofás. O modelo, o design, a marca, tudo muito familiar. Bastou uma olhada mais atenta para perceber que os móveis da sala do Jimin são praticamente idênticos aos que já vimos em registros do Jungkook. E aí, claro, surgem aquelas perguntas que não precisam ser ditas. Compraram juntos? Escolheram juntos? Ou será que compartilham mais do que só gostos por decoração? E é óbvio que esses detalhes não passaram despercebidos. Quando o mesmo modelo de sofá aparece em dois lugares com o mesmo design, a mesma marca, o mesmo estilo, os fãs percebem. E não precisa de muito, basta um olhar atento para entender que tem algo ali que conecta e que não precisa de confirmação.
O padrão já diz tudo. Depois de tantos detalhes que os fãs perceberam por conta própria, como os sofás, o estilo, as escolhas que parecem se cruzar, a live seguia tranquila, até que uma coincidência mudou o clima. A música Sparkier do Red Rimps começou a tocar de fundo, do nada. E foi aí que Jimin parou. Deu aquele sorriso de quem está sendo puxado por uma memória e começou a falar. Disse que aquilo lembrava uma cena que viveu no exército, que costumava correr com Jungkook nos fins de semana para perder peso. E enquanto a música seguia, ele descreveu a cena e tudo se encaixou. Quando me alistei, eu era fisicamente forte. Mas com o tempo, a resistência do Jungkook melhorou e a diferença aumentou. Tínhamos até uma diferença na corrida. E quando a música chegou ao clímax, o Jungkook virou à direita e parecia uma cena de filme. 이 노래 듣고 있는데 그 군대 딱 들어갔을 땐 제가 러닝 체력이 좋았는데 정국이가 점점 체력이 늘고 저는 점점 떨어지고 이렇게 됐었어요. 군대 안에서 정국이 열심히 운동하고 저는 깔짝깔짝하고 그래가지고 정국이 훨씬 체력이 좋아졌었는데 정국이가 이렇게 점점 거리가 벌어지고 있었어요. 이렇게 군대 안에서 러닝하는데 근데 그래도 제가 너무 힘든데 열심히 따라가고 있다가 이렇게 굽어진 길이 나온단 말이에요. 굽어진 길에서 정국이가 먼저 오른쪽으로 가서 전 보이지 않았는데 근데 노래가 그때 이게 고조되는 파트가 있거든요. 어디였지? 여긴 것 같은데 맞아요. 제가 이제 굽어진 파트란다. 그 굽어진 곳에서 정국이가 이렇게 우회전을 하고 제가 열심히 뛰어가고 있는데 그때부터 노래가 고조되는 거예요. 그때가 딱 이 부분이었어요. 막 뛰다가 이러고 우회전을 딱 했는데 정국이가 딱 보이는 순간 노래가 딱 났어요. 그래서 A imagem é clara. A música crescendo, o Jungkook virando e o Jimin ali observando tudo como se estivesse dentro de um filme. E talvez estivesse mesmo. Um daqueles que só quem vive junto entende o roteiro. E naquele instante, com a curva, a música e o olhar, Jimin não estava só lembrando, ele estava revivendo. A música que tocou enquanto Jimin contava a lembrança Sparkier do Red Rimps não é só trilha sonora, ela tem peso emocional. Foi composta especialmente para o filme Your Name, um dos maiores sucessos do cinema japonês, e aparece num dos momentos mais intensos da história. A letra fala sobre o tempo, sobre encontros que desafiam a lógica e sobre a sensação de estar preso entre o que se sente e o que não se pode controlar. Um dos trechos diz: palavras como destino ou futuro estão completamente fora do alcance das nossas mãos. No filme, dois jovens trocam de corpo misteriosamente e começam a se comunicar sem nunca terem se visto. Eles criam uma conexão profunda, mas são separados por uma barreira que vai além da distância, o tempo. Sparkier embala justamente o momento em que essa conexão atinge o auge, quando tudo parece possível e impossível ao mesmo tempo. Essa coincidência musical, no contexto do relato de Jimin, é muito simbólica. A música começou a tocar ali na live, sem aviso, sem escolha, de forma aleatória. E foi justamente isso que fez ele lembrar. Ele não estava só correndo com Jungkook,
Ele estava revivendo um daqueles momentos que ficam, que marcam, que viram cena de filme. E a música, com toda sua carga emocional, transformou aquela curva à direita numa memória que ele compartilhou com o mundo. 이 노래 듣고 있는데 그 군대 딱 들어왔을 땐 제가 러닝 체력이 좋았는데 정국이가 점점 체력이 늘고 저는 점점 떨어지고 이렇게 됐었어요. 군대 안에서 정국이 열심히 운동하고 저는 깔짝깔짝하고 그래가지고 정국이 훨씬 체력이 좋아졌었는데 정국이가 이렇게 점점 거리가 벌어지고 있었어요. 이렇게 군대 안에서 러닝하는데 근데 그래도 제가 너무 힘든데 열심히 따라가고 있다가 이렇게 굽어진 길이 나온단 말이에요. 굽어진 길에서 정국이가 먼저 오른쪽으로 가서 전 보이지 않았는데 근데 노래가 그때 이게 고조되는 파트가 있거든요. 어디였지? 여긴 것 같은데 맞아요. 제가 이제 굽어진 파트에서 굽어진 파트란다. 그 굽어진 곳에서 정국이가 이렇게 우회전을 하고 제가 열심히 뛰어가고 있는데 그때부터 노래가 고조되는 거예요. 그때가 딱 이 부분이었어요. 막 뛰다가 이러고 우회전을 딱 했는데 정국이가 딱 보이는 순간 노래가 딱 나왔어요. A escolha de Spark não tocou só uma lembrança, tocou também uma ideia que muitos fãs já associaram a Jikook, a de uma conexão que vai além do tempo, do espaço, do que é dito em voz alta. Your Name, dois jovens que vivem a vida um do outro, se comunicam por bilhetes e criam um laço tão forte que, mesmo separados por tempo e memória, continuam tentando se encontrar. É sobre sentir que alguém te pertence, mesmo quando tudo ao redor diz que não faz sentido. E é impossível não pensar em Jimin e Jungkook. A forma como eles se olham, se entendem no silêncio, se acompanham mesmo em fases diferentes. A cena que Jimin descreveu, a curva, a corrida, a música, parece saída de um filme. E talvez seja isso. Tem coisa que não precisa ser explicada, só sentida. Park fala exatamente disso, de momentos que brilham por um segundo e ficam para sempre, de conexões que desafiam lógica, tempo e distância. E naquele instante da live, com a música tocando por acaso e a memória vindo à tona, Jimin e Jungkook pareciam personagens de uma história que muita gente já conhece de cor, mesmo sem saber o final. Talvez seja isso. Talvez Jikook nunca venha com legenda. Talvez nunca exista uma resposta clara, uma confirmação dita em voz alta. Mas também, talvez não precise, porque tem histórias que não se explicam, se sentem. Tem gestos que não se provam, se percebem. E tem conexões que não precisam ser anunciadas para serem reais. No fim, o que fica são esses fragmentos. Uma curva à direita, uma música que toca por acaso, um silêncio que carrega mais do que 1000 palavras, e dois nomes que, mesmo quando não estão juntos, continuam aparecendo na mesma frase: Jimin, Jungkook, ou, para quem acredita, Jikook. E quase encerrando esse vídeo, vamos falar sobre um gesto pequeno, quase invisível, mas impossível de ignorar. Dias antes, uma fã deixou uma mensagem na conta do Ban, o cachorro do Jungkook. Ela escreveu: se Jikook for real, por favor, recomende essa música como próxima.
Daniel Kaysar Moon. E exatamente no dia 12 de outubro, um dia antes do aniversário do Jimin, sem legenda, sem contexto, Jungkook postou exatamente essa música. Só isso, como quem responde sem dizer, como quem confirma sem precisar explicar. A escolha de Moon não foi só uma coincidência, foi íntima, delicada e carregada de significado. A letra fala de amor que atravessa a distância, de presença mesmo na ausência, de conexão que não precisa ser vista para ser sentida. E naquele momento, o gesto virou símbolo. Para alguns, passou despercebido. Para outros, foi uma resposta. E para muitos, foi exatamente o que estavam esperando. Trechos da música como "Eu prefiro lutar por você da única forma que sei" e "Não estou onde gostaria de estar" revelam um estado emocional de vulnerabilidade e entrega. A primeira frase mostra alguém que, mesmo sem saber como agir perfeitamente, escolhe lutar por quem ama do jeito que consegue. Já a segunda expressa um sentimento de deslocamento, como se o eu lírico estivesse perdido, mas ainda assim preso a uma conexão que o move. E no fim, ficou só a música, sem legenda, sem explicação, mas para quem acompanha não precisa de mais nada. Foi um gesto simples, mas cheio de intenção. E às vezes é só isso que basta. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos e até a próxima!